O Cuca até deixou o Vitor jogar uns 20, 25 minutos no jogo de quinta-feira para eles já irem se entendendo. É outro nível de exigência, o Vitória é um time muito melhor que o Iquique e o time que o Galo deve levar a campo é esse aí. A gente está apostando com o Vitor Hugo no lado direito. É aquele negócio da prática, né? Vai ter que continuar praticando para que vai chegar uma hora que essa bola vai começar a entrar e a gente vai ver o verdadeiro Atlético. É um time muito, muito competitivo e essa questão de a bola não entrar em esse jogo ou outro, uma hora a fase muda e o Atlético vai dar muito trabalho. Espero que esses que não entram hoje possam entrar no domingo contra o Vitória. Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Globo Esporte depois dos donos da bola, falando muito desse jogo de amanhã e já trazendo a provável escalação do nosso galão da massa para esse jogo. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Alô, alô, muito boa tarde. Já chegando e bora falar de Brasileirão que tá chegando na terceira rodada nesse fim de semana, hein? Com os mineiros entrando em ação amanhã. O Galo joga contra o Vitória às 8h30 da noite com transmissão do Sport TV. Amanhã também tem Atlético contra Vitória no Mineirão. Vamos trazer a Bonucci, que está na cidade do Galo, para nossa resenha aqui agora. O Galo ainda não venceu no Brasileirão, né, Bonucci? O Cuca fecha a preparação ainda hoje aí na cidade do Galo. Muito boa tarde, Bonucci. Já fechou, viu, Marcelo? Muito boa tarde para você, todo mundo que tá com a gente aqui no GE. O último treino foi hoje de manhã aqui na cidade do Galo. Os jogadores já começaram a deixar o centro de treinamentos. Agora há pouco, inclusive, o Hulk passou por aqui. Daqui para frente é concentração total para essa partida em que o técnico Cuca tem alguns desfalques, né? Um deles é o Lianco, zagueiro. Foi expulso no jogo da última rodada do Brasileiro, naquela partida contra o São Paulo. Como o Igor Rabelo tá com um edema na coxa, é provável que o Vitor Hugo seja o titular no lugar do Lianco amanhã. Ontem o Galo também confirmou a lesão do Alan Franco, né? Meio-campista, o Alan Franco que sofreu uma entorse no joelho no jogo da quinta-feira contra o Iquique do Chile pela Sul-Americana. É uma lesão de ligamento sem necessidade de cirurgia, tá? Mas por enquanto ele está entregue, né, à fisioterapia se tratando. Nesse caso, quem deve jogar é o Rubens. Rubens que já fez essa função, tanto no jogo contra o Cienciano lá no Peru pela Sul-Americana, quando o Alan Franco estava gripado, quanto na última quinta-feira também, depois que o Alan Franco deixou o gramado. Outros desfalques do Galo são o Júnior Santos, com um problema na coxa, e aqueles caras que já vinham no departamento médico, né? O Cadu, o Caio Maia e o Brian Palacios, todos aí se recuperando de lesões. O Galo vai amanhã em busca dessa primeira vitória, como você disse, no Campeonato Brasileiro, depois de duas partidas aí contra o Grêmio, contra o São Paulo, com muitas chances desperdiçadas. Depois da goleada da última quinta-feira diante do Iquique, parece que o ataque atleticano vai embalar. Vamos ver na reportagem. Não é pra mandar embora a zica só em cima de um jogador. Volpe pegou! Finalização do Rony, Volpe faz um milagre. Confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande. E faz levantamento, Rafael! É pressão do Galo. Então é persistência, é treinar em cima disso, que pegar confiança para fazer o gol. 69 tentativas para fazer só um gol. Esse era o retrato do Atlético nos últimos 4 jogos antes de voltar a vencer e golear o Iquique do Chile na quinta-feira pela Sul-Americana. Claro que quando você fica 4 jogos sem vencer, tem essa pressão. A gente vinha produzindo bem, infelizmente a bola não vinha entrando. Vencer de novo e com goleada aliviou um pouco da pressão que o Galo vinha sentindo. A falta de vitórias fez até com que o técnico Cuca refletisse sobre o planejamento do elenco para o restante do ano. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Os gols que vieram na Sul-Americana precisam aparecer também no Campeonato Brasileiro. O Galo é o vice-lanterna com só 1 ponto somado e enfrenta neste domingo aqui no Mineirão o Vitória, último colocado e que também ainda não venceu no campeonato.
Para a virada de chave acontecer, é preciso deixar para trás de vez as dezenas de chances já desperdiçadas nesse início de campeonato. É aquele negócio da prática, né? Vai ter que continuar praticando para que vai chegar uma hora que essa bola vai começar a entrar e a gente vai ver o verdadeiro Atlético. É um time muito, muito competitivo e essa questão de a bola não entrar em esse jogo ou outro, uma hora a fase muda e o Atlético vai dar muito trabalho. Espero que esse que não entra hoje possa entrar no domingo contra o Vitória. É o que a torcida atleticana espera também. Agora é a hora, não dá pra adiar mais. Na quinta entrou, né? Entrou na Sul-Americana, na quinta entrou. Verdade. Agora é a hora do brasileiro, né, Marcelo? Tem que vencer a primeira. Um adversário que é acessível, tá zerado, Vitória. A gente tem que respeitar todo mundo. Série A não tem jogo fácil, mas é um jogo em casa contra um time que deve brigar embaixo. O Galo a gente espera que brigue em cima, então tem que confirmar a vitória. A Boa Noite passou a informação ao vivo aqui, o Alan Franco sentiu, né, no jogo de meio de semana. Quem é que deve jogar? Má notícia, o Alan Franco fora, a hora é desse cara aí, né? Vai ser mantido no time no meio de semana, ele já foi titular, mas o Gabriel Menino tava poupado. Então vão ser os dois, eu acho que vão ser os dois no jogo de amanhã. E o Rubens tem sido muito elogiado pelo Cuca, eu sei que tem torcedor que ainda tem dúvida, eu acho ele muito bom jogador, pela versatilidade, agora cada vez mais volante, né? Cada vez mais fixo ali como um volante, corre muito, marca muito, cobre muito campo. Eu acho que é uma boa aposta aí pra substituir o Alan Franco, que tava muito bem, uma pena ter machucado, né? Outro que tá bem e tá fora também, Mianco, que foi expulso no jogo contra o São Paulo. Olha o cara aí, ó, que vai substituir, ó, o Vitão, Vitor Hugo. São dois zagueiros canhotos na zaga do Atlético amanhã, ele é canhoto e o Júnior Alonso também. Muita gente não gosta, eu acho que não tem grande problema. Questão de adaptação e entrosamento, o Cuca até deixou o Vitor jogar uns 20, 25 minutos no jogo de quinta-feira, pra eles já irem se entendendo. É outro nível de exigência, o Vitória é um time muito melhor que o Iquique e o time que o Galo deve levar a campo é esse aí. A gente tá apostando com o Vitor Hugo no lado direito, o restante da linha de defesa a gente já conhece, no meio campo Rubens mais pela esquerda com o Gabriel Menino e o ataque é esse que a gente já tem visto. Scarpa que voltou a fazer gol no meio de semana, Hulk e Rony na frente e o Coelho na outra ponta. Eu acho que é jogo pra ganhar, pra já dar uma respirada e começar uma história de arrancada no Brasileiro. O Atlético tem uma situação importante, na minha opinião. São 15 jogos de Alan Franco, Rubens e Gabriel Menino, não é isso, Elton? Isso. 15 jogos. E o Scarpinha? Não, é porque eu tô colocando... Tô colocando os volantes. Porque na do Scarpa, o Cuca pode fazer outras coisas, de repente colocar um Júnior Santos ali. Eu acho que o setor mais escasso do Atlético... Não, eu acho que deve até participar como ponta, mas isso é uma discussão para outro momento, Thiago. 15 jogos. A gente tem ainda 2 meses de futebol pela frente. Eu sei, é muito debatido aqui no programa, mas não adianta a gente projetar a janela. O Cuca vai ter que andar com esse pessoal até o Campeonato Brasileiro parar, passar o Super Mundial e depois vir a abertura da janela. E na contramão disso, Fausto Vera 4 jogos, né, Elton? E Patrick 2 ou 3? Cara, é preocupante, porque não é preocupante hoje. E não adianta, mas ele pediu, mas não vieram os reforços. Na questão de equilíbrio, eu acho muito, se precisar, eu sei, já está entendido também, Thiago, estou com você e com o Breno quando dizem, tá claro que não vai precisar do Fausto Vera. Cara, mas é muito a conta de colocar, de abusar do trio Rubens, Franco, Menino. Rubens, Franco, Menino. Eu sou contra improvisações, mas entre o Fausto Vera e uma improvisação, eu iria de improvisação. Cara, mas vamos lá, com o elenco tão curto como está o Atlético nesse... Posso? Cara, eu não improvisar. Assim, o que eu teria tentado fazer é dar um pouco mais de minutos pro Fausto Vera. Esse é o negócio. Não no sentido dele ser titular, tá, pessoal? Em jogos resolvidos, igual ontem. Eu acho que é um jogo que ele podia ter minutos. O próprio Patrick. Porque vai ser muito pior para o Atlético, Thiago, e para o Cuca, se precisar do Fausto Vera em algum momento, e ele está com esse hiato de minutos participado. O Patrick, qual que é a do Patrick? Alguém sabe me dizer assim? Eu sei jovem, que né? Isso, ele é um jovem. Ele falou que ia jogar de segundo, né? 20 anos. Mas 21 aí é aquela anos. coisa, né, HG? Eu quero atravessar a rua aqui, pegar e ir dirigindo um carro que tem do outro lado. Mustang. Um carro que tem lá da Roma Ford. Lá da Roma Ford. Eu quero dirigir o Mustang, mas vou embora com Corsa. E ainda bem. Às vezes o que você quer é diferente da real necessidade de funcionamento do time. Ô, Valu, mas olhando essa lista, se você estender, não é só o meio de campo. O ataque do Atlético, Coelho, Rony, Hulk, todos, a zaga do Atlético... Então o elenco é curto? O Cuca... Não,
Eu concordo com você. Beleza. Não estou falando de número de jogadores, de É que jogadores no à ataque, disposição. no ataque, Não, o que eu tô falando tem é o outros seguinte, caras que não, mas é porque o poderiam Cuca, ele jogar está mais. insistindo em manter o time. Júnior tá Talvez para machucado pegar um 10 pouco anos. mais de entendimento tático dele ou entrosamento. Por exemplo, ontem ele poderia ter mudado o ataque dele. Ele poderia ter dado uma chance pro João Marcelo ontem. Mas aí na coletiva ele fala, olha, tem alguns garotos que ainda não estão preparados, tem que colocar outro. Mas ele insiste, a questão física do time, Estão talvez... preparados, Galante, mas no jogo daquele de ontem... Pois ali, é, mas precisa, talvez né? na A questão não é o expectativa dele... agora, Breno, a questão são os 2 meses. Eu entendo isso, mas eu tô querendo dizer pra você o seguinte, e o meio-campo, eu acho que o Cuca maior... A impressão que eu tenho é que ele tenha mais preocupação em acertar o time hoje, em algumas situações, por exemplo, ontem, de você fazer gol, criar confiança nesses atacantes, porque, por exemplo, tirar os caras, porque poderia ter tirado todo mundo no primeiro tempo, concorda? Não, e né, talvez ele dá uma outra mundo. situação. Agora, que tá curto? Tá curto. Ontem, a questão do Vitor Hugo me preocupou pro jogo de domingo. Porque o Vitor Hugo não entrou bem. Aí ele entra, ele é canhoto, vai jogar ao lado do Alonso canhoto. Ele entra pela direita. Que não podia, Breno. Não, sério? não. O Cuca disse na coletiva que pode. Você não. Não é o ideal. Mas o problema, Quem falou? Entendi. Ele entra jogando na direita, não vai bem, o Cuca muda ele pra esquerda e muda com o Alonso. E aí você tem um jogo contra o Vitória. O Vitória, com todo respeito, não é equipe. Não é. Melhor. Muito melhor. Então, essa é uma questão que fica uma preocupação. E eu acho que ele vai de Vitor Hugo. Só uma coisa. O Vitor Hugo, pelo lado direito, não é o ideal. Eu sei, é muito mais difícil pro zagueiro canhoto jogar do lado direito. Então, isso tá discutindo, mas ele vai ainda. jogar na experiência, né, Thiago? Não é natural a gente pensar. Eu tô com você. Eu naturalmente respeito os amigos. O zagueiro destro joga na esquerda com mais facilidade que o zagueiro canhoto na direita. Tá claro que o Rômulo tá correndo ali atrás de oportunidade há muito tempo. E quanto mais zagueiros, aí é um mérito para mim de elenco do Atlético, quanto mais zagueiros experientes e rodados no futebol, a tendência é que o Rômulo até se o Rabelo estivesse apto, eu acho que ele estaria atrás como opção depois do Rabelo. Sabe por que eu acho? O Rômulo estar atrás do Rabelo no Atlético é inadmissível. Mas aí é a maneira como o Atlético trabalha. Eu não tô criticando a sua opinião, não. Tô dizendo que é inadmissível. Mas a gente não vê treino. Porque o Rabelo tá jogando bem aonde? Mas a gente não vê treino. Não, só o Rabelo tá até machucado, Thiago. Nas últimas, eu sei, mas pegando a história recente do Rabelo. Qual foi a última boa partida do Não, porque eu tô te dizendo, e aí, como a gente tem base em treino, como a gente não vê treino, é difícil, porque jogo a gente não vê nem do Rômulo nem dele. Mas então a base é o treino. Só que no treino ele deve estar bem. Não, peraí. Não sei, eu tô chutando, eu não vejo, Thiago, nem você. Mas a gente vê os jogos do Atlético. É que nem a história do Rubens. Nós podemos comentar. E por isso não tem gente comentando, tá jogando. Agora, o Rubens, mas por exemplo... quando ele fala sobre os recortes. Quem tem qual jogado recorte mais? Que você tem do Igor Rabelo que você faz Mas eu acho, na frente do Rômulo? Eu acho que o Cuca tem uma ponta, o Galante, eu tenho uma ponta de se garantir também. É quando você opta pelo Rômulo, ainda é um zagueiro jovem, etc. Ele tá, embora já esteja no elenco há muito tempo, no Rabelo, ele já sabe o que o Rabelo entrega. E o Rabelo é um dos líderes do grupo. Não, é que é a super nani do grupo, né? É o jogador que está aí desde 2019, foi campeão com ele pela Copa do Brasil, porque o Natan não poderia jogar. Sim. Ele tem uma confiança no Rabelo. Ainda não é uma confiança para ele ser o primeiro reserva imediato, que talvez seja o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo pela esquerda e o Rabelo pela direita. Mas me desculpe, assim, eu acho que o futebol não é cargo de confiança, né? O Atlético está perdendo a oportunidade. Mas treinador, o Atlético está perdendo a oportunidade de, não para esse jogo, tá? Mas está perdendo em jogos anteriores de desenvolver um jovem com potencial para crescimento e para, sabe o quê? Uma coisa que o clube tem fomentado muito. Vender. Futuras vendas. Fluxo de caixa. Gente, mas olha só, isso não acontece só com o Cuca, não. Vamos ser bem sinceros. Não. Porque o Milito, ano passado, ele deu chance pro Rômulo. O Rômulo foi perdendo espaço, até ele ser expulso contra o Flamengo. De uma maneira totalmente, assim, infantil. E ali queimou ele. Isso pra mim é na política do clube. Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é só o Cuca. Talvez o Rômulo, no dia a dia ali, ele esteja demonstrando alguma coisa que perdeu confiança. Porque o antigo treinador também parou de dar oportunidade pra ele. O Cuca chega e não dá oportunidade pra ele. Vera, gente. Pelo amor de Deus. Ei. Se tem uma coisa que ninguém pode apontar é pro Milito e reclamar que não deu oportunidade. Porque Cadu, Paulo Vitor, Rômulo, quem mais? Só de falar esse nome já me embrulha o estômago. Você tá falando, o Palácio teve chance com ele. Palácio teve muitos jogos com ele.
O Alisson cresceu muito também. O Alisson também teve chance. Com ele, então ele deu oportunidade. Só que ele não deu oportunidade porque os caras jogam muita bola, não. Ele deu por necessidade. Me lembro daquele jogo contra o Flamengo. Então tava na Arena MRV. Flamengo só pá, e os meninos numa loucura, com a bola queimava, batia nos caras assim. Você não acha que o jogo de domingo do Atlético também é uma necessidade, dar uma oportunidade pro Rômulo? Eu acho por causa dessa situação do Paulo Vitor, que não deu conta de jogar na eu acho que não, mas aí contrário. Que tá. Pois é, mas aí direito. Se ele inverteu e acha que melhorou, então pode ser que o Vitor Hugo fique do lado esquerdo e o Alonso do lado direito. Mas aí vai ser a primeira vez do Alonso do lado direito. Mas aí já é um jogador que ele conhece muito bem. Agora, sabe por que eu acho que o Vitor Hugo, eu tô falando, você precisa respeitar. Fica difícil trabalhar desse jeito com você. Tá bom. Você não deixa nem terminar o raciocínio. Eu vou terminar, não vou parar de falar. Não adianta você tentar falar que eu não vou parar de falar enquanto você me der espaço para falar. Ele está escalando o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo é muito mais veloz do que o Rômulo. Quando eu puder falar, você me chama aqui, viu? Não concordo. Vem na minha. Vem na minha. Não é. Vem na minha. Não é. Não é. Não é. O Vitor Hugo não é mais veloz que o Rômulo? Não é. Chama o Cuca aí agora e pergunta. Chama o Cuca aí agora e pergunta. Eu pago o almoço um ano inteiro pra você aqui na churrascaria do lado. Aliás, o Vitor vai agradecer. Você ou o Breno consegue me falar a última partida que o Rômulo pelo menos participou? O Atlético ganhou do Internacional de 2-1 em Porto Alegre e ele fez o gol. E ele jogou titular nesse jogo. Lá em Criciúma, aliás, o jogo contra o jogo foi em Criciúma. Foi no meio do ano passado. Preciso só interromper a conversa. Não, mas eu quero que você encerre. Sem ritmo. Você entende? Sim. Os minutos, os tais minutos, o Vitor Hugo tá à frente. E outra coisa, eu temo nesse tipo de situação, por qualquer jogador da categoria de base, de qualquer equipe, no caso, quando vai ter, é um jogo importante para o Atlético, importante, não estamos falando de pressão, tá? O Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O Vitória vai ser um time que não vai vender barato para o Atlético, vai depender do que o Atlético fizer em campo para tornar o jogo mais fácil, menos difícil, enfim. E aí você coloca o Rômulo. E se o Rômulo não vai tão bem, hein? Você entendeu? Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito desse confronto de amanhã contra o Vitória. Então a gente já tem aí a confirmação do Alan Franco, a lesão aí com esse entorse. Infelizmente, não teremos ele disponível aí, vai ficar um tempinho fora, né? E a discussão toda é essa: o Rômulo ou o Vitor Hugo? A gente já viu no Globo Esporte que a tendência é colocar o Vitor Hugo, tá? O pessoal aqui nos donos da bola também falaram a mesma coisa. E por que não colocar o Rômulo? Por que não dar tempo, não dar minutagem ao Rômulo? Então, essa é uma questão que já vem de muito tempo, não vem agora do Cuca. Então a gente fica nessa dúvida, o que pode estar acontecendo? Será que ele não está indo bem nos treinamentos? Enfim, fato é que o Galo vai para cima do Vitória com tudo, querendo essa primeira vitória no Brasileirão 2025. Atuamos muito bem contra o Grêmio, contra o São Paulo. Na verdade, atuamos de maneira que era para a gente vencer os dois jogos, mas infelizmente a pontaria não estava tão boa, como já foi falado aí também no vídeo. Então a gente vai para cima do Vitória com tudo, e se Deus quiser, a primeira vitória dessa campanha que vai marcar o Galo campeão brasileiro. Então você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião de tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.